Natália, o que está quente também é a temperatura interna ali no Ministério da Saúde. Ontem nós tivemos a liberação de uma nota, né, da equipe técnica da pasta, se colocando aí favorável à vacinação de crianças, né, a partir dos 5 anos de idade, de 5 a 11 anos de idade. É claro que existe uma hierarquia interna do Ministério da Saúde, mas coloca aí um ponto interessante a ser observado, uma pressão dos técnicos justamente para que essa liberação ocorra já no dia 5 de janeiro, como prevê o ministro Marcelo Queiroga, né? Pois é, Cris, é uma situação complicada e até sensível no Ministério da Saúde, a gente pode dizer assim, porque tem essa pressão vinda da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que autorizou essa vacinação para essa faixa etária de 5 a 11 anos, e também tem essa pressão por parte dos técnicos. Ontem teve uma nota da secretária de enfrentamento aí à Covid-19, a Rosana Leite Mello, dizendo que a vacinação é sim segura, que foram feitos diversos testes para isso, e esses técnicos eles cobram o ministro Marcelo Queiroga, enquanto o ministro tenta agradar ainda o presidente Jair Bolsonaro, o presidente que é contrário à vacinação de crianças, vem falando sobre isso já há algum tempo, dizendo que tem uma interrogação enorme em relação a supostos aí efeitos colaterais dessa vacina para crianças dessa faixa etária. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, tem uma promessa por parte do Ministério da Saúde. Essa vacinação para essa faixa de 5 a 11 anos pode começar ainda em janeiro de 2022, é a previsão do Ministério da Saúde, mas o martelo não foi batido ainda. O ministro da Saúde, o Queiroga, afirma que está aguardando o fim daquela consulta pública sobre o assunto para começar a imunização desta faixa etária. Essa consulta pública está disponível no site do Ministério da Saúde, qualquer um ali pode responder aos questionamentos do Ministério, tem que fazer ali um login utilizando o mesmo CPF e a senha que a gente utiliza no Conect SUS para tirar o comprovante de vacinação no aplicativo, e lá responde aos questionamentos, dizendo se concorda ou não com a vacinação para crianças, se concorda ou não com a prescrição médica também para essa vacinação. Enfim, é uma consulta pública que está acontecendo até então o início da próxima semana, e daí sim a gente deve ter uma realidade, um cenário do que vai acontecer nas próximas semanas. O Queiroga, ele disse que o assunto já foi exaustivamente debatido, que agora só aguarda esse processo administrativo. O Ministério já destacou que é favorável sim à aplicação de vacinas em crianças, mas como eu disse, o presidente Bolsonaro vem vindo aí na contramão. Inclusive, ontem o chefe do executivo disse, na viagem aí a Santa Catarina, onde ele está neste momento, que a filha dele, a Laura, de 11 anos, não vai ser vacinada. Disse esperar que esse assunto aí, que o STF acabe não se metendo, né, neste assunto. Só que a gente lembra que é mais um tópico, mais um assunto que acabou sendo judicializado. Já existe uma ação do Partido dos Trabalhadores no STF cobrando um cronograma de vacinação, até porque essa autorização por parte da Anvisa aconteceu no dia 16, ou seja, já tem mais ou menos aí 2 semanas dessa autorização. É a vacina da Pfizer, uma vacina diferente, com uma cor do frasco diferente, com uma dosagem também e um intervalo entre essas duas doses também diferentes da vacina que é aplicada em adultos. Não é simplesmente pegar a vacina da Pfizer, que existe atualmente já aqui no Brasil, e sair vacinando as crianças. Tem todo um cuidado justamente para essa faixa etária, e diante disso precisa de um contrato do Ministério da Saúde com a Pfizer. Existe já uma previsão de que as doses do ano que vem, agora já de 2022, tenha essa mudança, já trazendo doses para essas crianças, pelo menos para iniciar essa vacinação aqui no Brasil. Só que desde essa autorização da Anvisa no dia 16, o Queiroga já disse que não tem emergência para vacinar este público e que a pressa, segundo o ministro, é inimiga da perfeição, por isso toda essa cobrança. E como eu disse, foi mais um assunto judicializado. A gente lembra lá no começo da pandemia, né, Cris, o STF ele decidiu pela autonomia de estados e municípios para tomarem decisões relacionadas à Covid-19, medidas de restrição, também de vacinação. Muitos governadores e prefeitos já falaram que vão sim vacinar essa faixa etária, independentemente aí da decisão do Ministério da Saúde, mas não é tão fácil assim
assim, né? Porque precisa justamente desse contrato por parte do governo federal. E diante dessa judicialização, o ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, ele determinou que esse cronograma de vacinação deve ser definido até a semana que vem, até o dia 5 de janeiro de 2022. A gente está aguardando justamente o fim dessa consulta pública e o que vai decidir o governo federal sobre essa vacinação, mas a expectativa é de que comece já no próximo mês, Cris. Você sabe, Natália, que mais cedo a gente entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes a Carla Domingues, ela que é ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, e ela criticou muito a postura do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacando que a pressão é que vai fazer, de fato, a pasta tomar uma decisão favorável à liberação da vacinação de crianças, que tem sido defendida por praticamente todas as entidades médicas consultadas e tem sido, né, que tem se posicionado, emitido nota aí nos últimos dias favorável à vacinação e elencando, né, as vantagens e as necessidades de se vacinar esse público que pode não ter a incidência da vacina, da doença não seja tão grande, né, nesse grupo de crianças, com os reflexos não são pesados como no público adulto, mas a gente tem registros de mortes, as crianças são vetores dessa doença, transmitindo para adultos, enfim. A Carla Domingues criticou muito a postura do ministro Marcelo Queiroga justamente por essa defesa da prescrição médica para vacinação, a dúvida que tem sido levantada por integrantes do governo federal em relação à eficácia dessas vacinas. Vamos ouvir aqui um trechinho da Carla Domingues. Eu acho que nós temos que ver, né, qual vai ser esse lamentável desfecho dessa consulta pública. Se o Ministério da Saúde ainda relutar em trazer a vacina para as crianças, a Pfizer já falou que está com as vacinas prontas, que pode começar a entregar a partir do dia 10 de janeiro. Então, nós realmente vamos ter que judicializar essa questão. Não dá para a gente ficar de braços cruzados, porque quando uma vacina é colocada no Programa Nacional de Imunizações, é porque ela já seguiu todo aquele rito, já foi analisado pelos especialistas, já foi aprovada pela Anvisa, é uma ação pública de relevância nacional. Discurso antivacina do presidente da República, por exemplo, que tem gerado preocupação em alguns aliados no Congresso que temem, né, eventual impacto negativo dessa postura, ainda pior, né, sobre a avaliação dele. Afinal, é um discurso que não reverbera tanto, né, dentre os apoiadores, né, segue numa mesma linha daquela base que o presidente já tem faz tempo e aumenta um pouco mais a rejeição dele em outros públicos, né?